Desmame do Mounjaro, tirzepatida, Ozempic, semaglutida, Wegovy, canetas emagrecedoras. Doutor, o que eu preciso fazer quando eu desejar fazer o desmame dessa medicação? Porque o pessoal fala do efeito rebote, o pessoal fala que vai ganhar tudo de novo. Me explica um pouquinho mais sobre essa história. É exatamente isso que nós vamos conversar nesse vídeo, pessoal. Então, se vocês querem entender um pouquinho mais do que existe por trás do processo do desmame das canetinhas emagrecedoras, tá? Isso não serve só para o Mounjaro tirzepatida, mas é a medicação principal no momento. Mas vai servir também com Ozempic, Wegovy, semaglutida, tá? Que é uma outra caneta extremamente importante no tratamento sobrepeso e obesidade, tá? Então, neste vídeo eu vou explicar para vocês, montei aqui já o meu papelzinho de sempre. Para quem já conhece os meus vídeos, sabe que o roteiro é feito nessa base. Então eu vou apresentar para vocês o que seria o desmame, tá? Vou explicar o ponto de vista fisiológico, o que você precisa pensar, o que você precisa raciocinar em cima do seu processo de desmame para que você consiga entender melhor esse processo, o que é esperado, o que não é esperado, o que você deve fazer ou não, tá? E também sobre as estratégias que eu costumo utilizar aqui no consultório com os meus pacientes. Obviamente que tudo tem que ser individualizado. Isso daqui, esse vídeo, ele é uma orientação para as pessoas, para que você tenha conhecimento e consiga fazer um tratamento mais adequado. Não é prescrição médica, você deve ter um médico te acompanhando, mas o paciente que tem conhecimento tem autonomia, quem tem mais autonomia tem mais resultado no tratamento. Essa é uma máxima que eu costumo utilizar na maior parte dos meus vídeos, então se é a primeira vez que você está assistindo, seja muito bem-vindo. Antes de mais nada, preciso me apresentar para vocês. Meu nome é Danilo Lobo, sou médico, atuo nas áreas de nutrologia e medicina esportiva e atendo diariamente aqui no meu consultório pacientes que desejam realizar o processo de emagrecimento, tratar a obesidade, melhorar a performance esportiva ou mudar o estilo de vida. Querendo ou não, uma coisa acaba caminhando junto com a outra, né? Quem passou pelo processo de tratamento de obesidade, emagreceu, normalmente quer também realizar mudança de estilo de vida, quer também buscar uma parte estética desse resultado, mas cada um no seu momento, cada um na sua etapa, tá? Se você deseja passar em consulta, ter uma personalização para você desse tipo de tratamento, seja durante o processo, seja na fase de manutenção, na fase do desmame, que é esse vídeo que nós vamos conversar aqui, esses minutos, né, esses 10, 20 minutos, eu não sei quanto tempo vai durar esse vídeo, aqui embaixo na descrição eu sempre deixo um link para que vocês consigam acessar WhatsApp, site da clínica, conhecer um pouco mais sobre a minha pessoa, sobre o meu trabalho e se de repente fizer sentido para você, você desejar uma personalização, nutrição, orientação de exercício, exames laboratoriais, check-up, presencial ou online, clica aqui embaixo que vocês vão conseguir ter acesso. Mas vamos ao que importa aqui. Então, uma coisa é emagrecer, né? Eu coloquei essa frase aqui porque é importante vocês segmentarem esses pontos. Estou começando a usar a medicação, a sua primeira etapa, processo de emagrecimento. Existe uma segunda etapa, processo de manutenção. E a terceira etapa é o processo de desmame. O processo de desmame, eu gosto até de chamar de tentativa e necessidade de desmame. Por que tentativa e necessidade? Vocês vão entender no decorrer desse vídeo. Primeiro, nem todo mundo vai conseguir. Segundo, nem todo mundo deveria fazer o desmame. Mas para aquelas pessoas que entenderem o processo que eu vou explicar aqui no vídeo, pode ser que valha a pena tentar retirar a medicação? Talvez. Tá? E aí você vai descobrir no decorrer desse vídeo. Então vamos lá. Falando sobre isso, a gente precisa entender algumas modificações rápidas que acontecem no nosso corpo com o processo de emagrecimento. Quando você vai perder peso, para cada 1 quilo que você eliminar de gordura, a sua fome tende a aumentar 100 calorias. Então guarda essa informação. Segundo ponto, para cada quilo que você elimina, o seu metabolismo tem uma expectativa de reduzir ele da ordem de 20 a 30 calorias. Eu vou explicar e ainda vou dar um exemplo prático para vocês. E terceiro ponto, cada quilo que você elimina é 1 quilo que você deixou de carregar para lá e para cá. Esse gasto a gente também contabiliza, pessoal. Por quê? Se você já foi na academia ou se você já teve a experiência, pegue um halter de 10 quilos, segura ele aqui no braço, em algum lugar, e dá uma volta na academia. Segura uma anilha e dá uma volta. E vê a dificuldade que é de você andar com 10 quilos.
Então você precisa entender que às vezes você eliminou 10, 20, 30, 50 quilos. Tem paciente que perdeu já 60, 70. Percebe a quantidade de peso que o seu corpo deixa de carregar? Então ele economiza calorias também nisso. Ele está carregando menos peso. Então os 3 principais pilares que a gente precisa entender que vai mudar para todo mundo é o quê? Conforme você perde peso, sua fome aumenta. Conforme você perde peso, seu metabolismo vai se ajustando para ser mais econômico, isso do ponto de vista só metabólico. E conforme você perde peso, naturalmente você carrega menos peso e, portanto, gasta menos calorias. Entendida essa parte, você já começa a entender o quê? Quando você está no processo, você percebe sua fome aumentar, seu gasto diminuir, e quando você está com a medicação, muitas vezes isso está silenciado. Muitas vezes você não está sentindo esses efeitos da maneira que ele é. Porque o medicamento, a canetinha por si só, ela vem para controlar esse tipo de comportamento. Então tá errado quem acha que a canetinha é para emagrecer. Falo isso diariamente aqui, falo isso diariamente lá no Instagram. A caneta não é para emagrecer, pessoal. A caneta é para controlar comportamento, controlar ações, controlar pensamento às vezes. Food noise que a gente chama. Então a medicação ela vem justamente para colocar você no controle das coisas. E aí você vai precisar no processo de desmame, que é o assunto desse vídeo, avaliar como está esse controle durante o processo de retirada. Então não existe um protocolo, entende? Por quê? Tanto as doses para o emagrecimento vão ser extremamente individuais, tem paciente que com 2,5 de tirzepatida já perde peso. Tem paciente que precisa 5, 7,5, 10, alguns 15, que é a dose máxima. Cada pessoa vai ter uma dose. E a volta vai depender justamente de como foi feita essa progressão de dose e também do quanto esse paciente aprendeu a se exercitar, a fazer dieta, a descansar e a melhorar a rotina. Por que isso daí é tão importante, esse aprendizado? Porque é durante o processo de emagrecimento que você aprende os comportamentos para fazer manutenção e para a tentativa de fazer o desmame. Se você não fez nada disso durante o seu processo de emagrecimento, sinto lhe informar. Para você vai ser muito mais difícil, para não dizer quase impossível, de você conseguir fazer um processo de desmame com qualidade. Porque muito provavelmente você perdeu massa muscular, acabei de falar que a gente reduz energia, então imagine você sem treinar, sem saber sobre nutrição, sem a medicação. A fome ela vai vir forte. Então vamos usar um exemplo prático. Né? Uma pessoa ali vou usar números fáceis, uma pessoa de 100 quilos, que perdeu 20 quilos durante o processo, 25 então. A pessoa perdeu 25 quilos durante o processo. Até compliquei os números aqui, mas a gente vai dar conta. Vocês me perdoem até a parte de matemática, porque eu vou fazer de cabeça. Se ela perdeu 25 quilos, e eu falei que para cada quilo a fome aumenta 100 calorias, vocês entendem que a fome dessa pessoa com 75 quilos, existe uma fome aproximada de 2.500 calorias. É bastante coisa, pessoal. 2.500 calorias de fome exige uma estratégia nutricional, uma estratégia de gasto energético através de treino muito bem consolidada, muito bem estruturada. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, falamos de 20 a 30 calorias para cada quilo. Aqui vai me pegar um pouco, mas eu vou usar 20 calorias para cada quilo para ficar fácil, nessa mesma perda de 25 quilos. Então nós estamos falando de 500 calorias a menos de metabolismo por dia. Pessoal, 500 calorias por dia a menos é muita caloria. É muita caloria. Então você tem uma fome de 2.500, você tem uma redução da sua taxa basal de 500 calorias, seu corpo economizando, gastando menos, segurando essas calorias. E além disso, a questão do gasto diário de carregar esse peso, menos 25 quilos. Então existe uma estimativa de gasto reduzido baseado nisso também. Então você entendeu que é um novo contexto. Como que você contrabalanceia isso? Então no processo de desmame, o que eu faço com os meus pacientes? Deixei aqui anotado. Primeiro ponto é reduzir na hora que você começar a reduzir a dose, você precisa de um ajuste nutricional. Então a sua dieta que você fez para o emagrecimento é diferente. Uma coisa é você se alimentar para chegar num ponto. Outra coisa é você se alimentar para manter um peso. Tá? Se a pessoa ela tem um gasto diário de 2.000 calorias,
Para ela emagrecer, ela tem que consumir menos do que 2.000 calorias. Então ela vai consumir ali 1.500, 1.400 calorias diariamente. Agora, quando ela está fazendo o desmame, imagine ela tentar fazer um desmame 1.400 calorias. Percebe a dificuldade? Então o que é o correto ou o que é o mais racional? Você aumentar propositalmente essas calorias. Então você vai colocar ali 1.800, 1.900 calorias quando você iniciar o processo de desmame. Então, a parte da alimentação é crucial. Você também só deve pensar em fazer o desmame quando você tem aproximadamente 300 minutos de atividade física por semana. Isso dá uma média de 60 minutos diários de segunda a sexta-feira. Por que isso? É uma regra? Não é uma regra, mas é o que a gente observa que as pessoas têm mais sucesso. É o que a gente observa das melhorias de saúde, é o que a gente observa na manutenção do peso. Então, quando a gente fala da medicação, ter essas ferramentas muito bem ajustadas é essencial. E estar dormindo pelo menos ali 7 horas por noite também é essencial, porque o sono de má qualidade aumenta a resistência à insulina, aumenta cortisol, que são coisas que sabidamente, provavelmente, levaram essa pessoa inclusive ao sobrepeso e obesidade também. Não é só isso, mas também levou essa pessoa para o sobrepeso e obesidade. Então o que adianta você, por um tempo, corrigir e depois que você tira a medicação, você volta com as mesmas ações que te levaram para um sobrepeso e obesidade? Percebe? Então, esse é o kit básico, pessoal. E aí começa o processo da medicação, que eu acho que é o que está todo mundo ali tentando entender. E aí, Danilo, como que geralmente se faz? Eu vou contar a maneira que eu faço em relação ao medicamento. O paciente está ali com 7,5, por exemplo. Eu sei que ele já está treinando com a dieta, suplementação e descansando. Bom, atingimos a meta de peso. Aí eu vou conversar com ele, vou explicar todo esse processo que a gente está conversando aqui nesse vídeo, mas muitas vezes o paciente já me viu tantas e tantas e tantas vezes, ele já sabe de cor, já está até enjoado, ele me explica às vezes, né? Brincadeira. Então, vamos fazer esse processo. De quanto em quanto eu costumo reduzir? De 2,5 em 2,5. Da mesma forma que a gente sobe de 2,5 em 2,5 para a maioria das pessoas, não é para todo mundo, mas a maioria a gente faz dessa forma, a redução também vai acontecer dessa maneira. E se vocês sabem, se vocês já estão acompanhando o vídeo e passaram pelo vídeo lá que eu vou deixar em algum lugar aqui para vocês, talvez até na descrição, sobre o aumento de dose, qual é a hora de subir, vocês vão lembrar lá que a cada 3, 4 semanas é o que o nosso corpo leva para realmente estabilizar a dose. Então não adianta você fazer, falar do aumento de dose, não adianta você fazer 2,5 e achar que não fez efeito, sendo que você não esperou ali 2, 3 semanas para realmente a dose fazer o efeito pleno dela. Se para subir ela leva mais ou menos essa média, para descer a gente vai usar o mesmo racional. Então você vai, para ficar didático, a cada 4 semanas, o seu médico, a pessoa que te acompanha, ela vai pensar em fazer essa redução, seguindo essa estratégia que eu gosto. Por quê? Porque daí não adianta você estar em 7,5, na semana seguinte 5, na semana seguinte 2,5. Porque você não vai dar tempo dessa pessoa entender se ela tolera essa primeira redução de dose, a de 7,5 para 5. Porque quando você diminui a dose da medicação, entende que você vai ter mais sensação de fome, a saciedade vai ficar pior, a parte metabólica pode sofrer um pouquinho de prejuízo, dependendo de quem for essa pessoa, do quanto de peso ela perdeu, enfim. Então você precisa ir experimentando os steps, os degraus, para que você entenda se você está preparado para um degrau menor. Então 7,5 você desce para 5, fica com esse paciente ali umas 4 semanas. Ele ficou 4 semanas, ele volta, você monitora peso, fome, saciedade, treino, descanso. Você pega esses pilares e vê como que tá. Danilo, estou fazendo tudo, estou treinando, estou comendo bem, estou comendo saudável, estou equilibrado. Senti sim que a fome aumentou, senti que minha saciedade até conseguiria comer um pouquinho mais, mas eu já estou acostumado há tanto tempo fazendo esses pratos, as quantidades, que aí eu sei que já é hora de parar, eu espero um pouquinho e está tudo bem. E deu certo. E eu olho daí nas avaliações, seja presencial ou online, vejo que o peso está estável, as medidas estão legais. Olha, vamos reduzir mais 2,5 então? Vamos. Aí eu pulo de 5 para 2,5. Então eu sempre vou fazendo essa redução a cada 4 semanas em média. Obviamente que eu posso personalizar. Tem casos que eu reduzo mais com mais velocidade, mas dependendo de quem for. Ou porque eu estou associando outras medicações que a gente vai falar daqui a pouco. Mas a estratégia básica normalmente é essa.
uma redução de 2,5 que eu acabo descendo para que o paciente tenha a cada 4 semanas. Danilo, eu desci para 5, eu estou meio inseguro ainda. 5 de novo, não tem problema, não precisa ter pressa. É um tratamento crônico, pessoal. Tá? E no final do vídeo, fiquem aqui que vocês precisam entender, até o final. É muito importante. Eu sei que, eu estou ocupado. Volte e assista esse vídeo depois, tá? De verdade, pessoal. É um dos vídeos mais importantes que eu já fiz, se eu não estou enganado. Tá? Então, beleza, 7,5, 5, 2,5, é o que normalmente a gente vai fazer para cada 4 semanas. Se você reduzir antes, você não vai saber se você está pronto e se você é capaz de tolerar. Beleza, Danilo, ó, fui reduzindo, eu consegui em 8 semanas, outro mais 2, meu peso estável, fome legal e tudo mais, cheguei no 2,5. E aí, eu tiro a medicação? Não. Você vai ficar no 2,5 e aí tem algumas estratégias. Cada pessoa vai seguir uma maneira, cada profissional. Tem médico que prefere espaçar as aplicações. Então, ao invés de fazer a cada semana, ele começa a fazer a cada 10, a cada 12, depois chega a cada 14. Então ele vai fazendo esse espaçamento. Mas lembrando que quando você faz o espaçamento, próximo das datas que você fez a aplicação, a pessoa fica com uma cobertura melhor do efeito. Então essa fome e saciedade é mais controlada. E quando vai ficando mais longe, a fome e saciedade começa a vir mais. Então depende da pessoa. Se é uma pessoa que às vezes tem uma ansiedade maior, talvez não seja a melhor estratégia. Tá? Qual seria a outra possibilidade? Chegou no 2,5, Danilo, putz, o Monjaro é caro, é difícil manter esse tratamento, né? O que eu posso fazer? Troca por outra classe de medicamento. Você pode trocar por uma semaglutida, que é o Ozempic. Então você pega o 2,5 e pula para um Ozempic da vida. Uma dose baixinha. A gente sabe que no mês de abril de 2026, esse vídeo está sendo gravado no mês de junho. Mas no mês de abril houve quebra da patente do Ozempic. Está prometido para o final do mês de junho, começo de julho, a primeira caneta brasileira já está disponível nas farmácias, inclusive. E aí a gente começa a ter medicamentos mais acessíveis com uma potência muito legal. Então você pode fazer esse pulo para uma medicação um pouco mais acessível. E qual que é a vantagem, por exemplo? Quando a gente fala de Monjaro, lógico que existem os frasquinhos, né? Mas se a gente está falando de caneta, você não consegue personalizar a dose de 2,5. Agora, quando a gente fala de Ozempic, a caneta permite eu personalizar. Então eu consigo fazer dose de 1, 0,8, 0,6, meio, 0,4. Essa é a briga, inclusive, com o Monjaro, porque você não consegue personalizar isso, principalmente na hora da descida. Então, é uma possibilidade você pular, de repente, para um Ozempic, ficar daí em microdoses por mais tempo, ver se você sustenta o peso. Eu gosto sempre de bastante tempo. Quanto tempo, Danilo? 2, 3 meses pelo menos, uma dosezinha, ou já fazendo espaçamento, ou já pulando para um Ozempic da vida. E aí, segurando esse paciente, 3 meses depois ele, olha, eu estou no meu peso, estou bem, estou com fome, mas tá tudo legal. Apesar da fome, apesar de tudo, eu estou equilibrando o meu peso, eu estou monitorando isso. Toda segunda e sexta-feira eu falo aos pacientes, segunda e sexta-feira é o dia de você se pesar, em jejum, de manhã, preferencialmente ou sem roupa ou com roupa íntima, no banheiro de casa, pega uma balancinha lá, porque aquelas que você compra no Mercado Livre mesmo, qualquer lugar, compra uma balancinha, sobe lá rapidinho, faz o xixi, sobe na balança e vê o seu peso. Por que segunda e sexta? Porque segunda e sexta são dias que você vai entender como caminhou a sua semana e como caminha o seu final de semana. Isso também te dá um diagnóstico de erro. Fala, bom, tô errando durante a semana, porque, durante a semana o peso tende a cair ou ficar bem estável. Mas no final de semana ele dá uma bagunçada, então eu preciso dar mais atenção ao meu final de semana. E se for o contrário, vice-versa. Então, o paciente ele vai fazer isso, por exemplo, com o Ozempic, até a gente reduzir a dose, aí vai reduzindo dose a dose e chegar no resultado que ele desejaria. Outra opção, Danilo, tem o Rybelsus. Rybelsus é a versão comprimido da semaglutida. Então você sai do injetável tirzepatida e entra com o comprimido que é o Rybelsus, para fazer um controle desse paciente, comprimidinho diário, então você toma ali de manhã esse comprimido e fica por uns 2, 3 meses também nesse tratamento, ver se o paciente vai ficar estável. Então eu não tiro a molécula de vez dele, eu só troco a medicação. Existe a naltrexone a bupropiona com naltrexone, que é o Contrave, versão comercial, também a gente pode mandar manipular, fica um custo também bem mais acessível, e aí
oferecemos essa medicação para o paciente, principalmente quem tem um perfil mais ansioso, um comer mais por prazer, hedônico e tudo mais. Então são essas opções. Nos Estados Unidos, o FDA já aprovou, em abril deste ano, 2026, o Orforglipron, tá? O Orforglipron, que é o Fondail americano, é a versão comprimido da tirzepatida, vamos dizer assim. Então já existe lá um comprimido também de tomada diária, parecido com o Ribelzo, que eu acabei de te dizer. A diferença é que a absorção melhor, não tem um horário para ser em jejum e tudo mais, é uma burocracia um pouco menor. E com resultados fantásticos. Então é uma medicação que vem sendo estudada para você fazer a transição de um injetável para uma versão comprimido e observar como que você vai se comportar diante desses resultados. Então normalmente é assim que a gente faz por alguns meses até tentar a retirada total dessa medicação. E aí que entra este outro ponto, pessoal. Fica aqui. E presta atenção. Me escuta, tá? De verdade. Primeiro, deixa eu ver se eu passei por tudo aqui. Então, falamos sobre a fome, economia de energia, menos peso carregado, reduzir dose ajustando a dieta. Então, sempre, pessoal, você está tirando dose, você precisa comer mais. Se você tentar reduzir dose com déficit calórico grave, agressivo, vai ser muito difícil. Então você precisa estar com o seu nutricionista bem alinhado nesse processo, inclusive, para ele ir colocando caloria. A cada redução de dose, mais calorias. Reduz dose, mais calorias. Ah, mas eu não vou engordar? Não vai. Porque eu estava numa dieta em déficit, estava comendo menos. A gente vai tentar se aproximar do que você precisa para ficar estável. Então isso precisa. Tá? Então reduzir dose, ajustando a dieta para mais calorias e exercícios próximos de 300 minutos. Estou cumprindo isso daí, redução gradual, falando tudo aqui. Aí entra na parte mais importante para não gerar frustração. Primeiro, pessoal, escutem, nem todo mundo vai conseguir tirar a medicação. Eu vou repetir, nem todo mundo vai conseguir retirar a medicação. E tá tudo bem. Isso não é sinal de fraqueza, não é porque você não consegue, não é porque você não é determinado, não é por nada disso. É pura e simplesmente biologia. Nós estamos falando de uma doença crônica, extremamente importante. Se fosse um negócio simples, nós não estaríamos perdendo a guerra para a obesidade no planeta. Estados Unidos é um dos países que mais tem pessoas obesas. É um dos caras que mais tem tecnologia, que mais tem grana. E ainda assim eles têm essa dificuldade. Então percebe? O tamanho da dificuldade que não é um negócio simples, não é só peso. A gente está falando de genética, a gente está falando de biologia, de fome, de saciedade, food noise, de pensamento, de compulsão, de cultura, de acesso, de parte financeira, de educação. Tudo isso vai impactar quantos anos você tem, homem ou mulher, nesse processo. Então nem é todo mundo que vai conseguir retirar a dose, pessoal. Não se iludam. E eu falo em todos os meus vídeos. Tem um vídeo que é assim, tá escrito lá, para sempre, procura lá depois, para você entender. Antes de você até começar, você tem que pensar nisso, nesse custo financeiro, tá? Então nem todo mundo vai. E segundo, nem todo mundo deveria pensar em parar. Exatamente, nem todo mundo deveria parar. Muitos pacientes devem continuar. Não é nem assim questão de, será que eu consigo sustentar sem a medicação? É questão que você não deve. Porque se o paciente ele tem uma resistência à insulina, se ele tinha um diabetes importante, se ele tinha alguma alteração metabólica importante que está controlada, além da obesidade. A obesidade está controlada, outra doença crônica está controlada. Aí você tira essa medicação desse paciente, ele desestabiliza. A glicemia começa a voltar, a fome, a compulsão alimentar. E aí o paciente entra, às vezes, numa situação metabólica ali que ele reganha todo o peso. E às vezes reganha de uma maneira ruim. Aí ele estava ali. Quantos e quantos pacientes, Danilo, comecei a tomar. Aí eu não tinha mais vontade de ficar comendo doce toda hora, não tinha mais vontade de beber, disso, aquilo. Aí meu hobby agora, final de semana, eu bebia na sexta, aí acordava no sábado ruim, aí comia, tá sempre estragado. Agora não, agora eu me sinto animado, agora eu quero ir para academia, aí o paciente tá tudo bonitinho. Treina até final de semana, vai feliz, come lá um sorvetinho, mas tudo controlado. Quando toma alguma bebida alcoólica, uma taça de vinho só, uma cervejinha, olha lá, e tá tudo bem, e beleza.
Aí você tira a medicação, o paciente já volta a beber, já volta isso e aquilo. Para que você vai tirar a medicação de uma pessoa? Se ela está tão bem controlada, entendeu? Então nem todo mundo deveria nem pensar em tirar a medicação. É um grupo que realmente a gente vê na clínica, já tirei vários pacientes da medicação. E eu aviso todos eles, falo, ó, eu tô tirando você venceu uma doença crônica, mas se daqui 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses, o seu cachorro ficou doente, você mudou o horário do seu trabalho, alguma coisa te gerou um estresse da vida que acontece na vida de todo mundo e vai acontecer na sua vida. Um momento de estresse, o carro quebra e sei lá, e aí você fica ansioso de novo, começa a comer, não espera o peso voltar para correr atrás, para buscar ajuda. Volta, manda mensagem para o seu médico, fala, olha, eu preciso retomar o tratamento. Tá? E quem está com a dose reduzida, a mesma coisa. Às vezes você, beleza, eu estou na mínima dose, mas alguma coisa me descontrolou, estou subindo peso de novo. Ajusta. O tratamento é dinâmico, o nosso corpo é dinâmico, a biologia é dinâmica. Então não espere um pacote fechado, um plano que você faz ali e está resolvido. Nosso corpo não é uma máquina. Nós dependemos de comportamentos, de ambiente, da parte metabólica, tá, pessoal? Então, peso não é tudo. Exames são essenciais também. Se você está retirando a dose, você precisa ter feito no mínimo uma última dosagem de exames para ter o seu basal na hora da retirada. Porque depois que você tira a medicação, você precisa dosar mais algumas vezes para ver se você não está tendo piora metabólica. Imagina, você tira a medicação. Aí, sem ela, sua glicemia começa a subir, resistência à insulina, o colesterol estava controlado, volta a subir, tudo que estava bonitinho ali, sua prevenção cardiovascular, risco de mortalidade, tudo bom. Aí você começa a ganhar peso. Ou começa a ficar mais sedentário, dá um jeito ali, começa a inventar jejum, começa a inventar coisa ali para manter o peso a qualquer custo. Só que você começa a piorar metabolicamente, sem saber. E aí, se você não tem nem noção de como estão os seus exames, e aí? A sua vida é só peso? O peso, ele é para agora, é o presente, mas você precisa pensar lá na frente, na sua saúde. Como você vai chegar lá na frente? Forte? Saudável? Com todas as condições de ter uma longevidade? Não é só sobre longevidade também, é sobre qualidade de vida. Então o processo ele também tem que passar por esse pensamento, essa ideia. Tá, pessoal? Então, você precisa ter resolvido a causa do seu sobrepeso e obesidade, monitorar as doenças e avaliar sua saúde. Coloquei aqui. Tá? Então, resumindo o que a gente conversou nesse vídeo, pessoal, vamos lá, tópico por tópico, para você não esquecer. Então, vamos fechar. Primeiro, falando sobre o desmame da medicação. Segundo, uma coisa é emagrecer, outra coisa é sustentar, outra coisa é tirar a medicação. Falamos da biologia da fome, falamos da biologia do metabolismo e da quantidade de peso que você carrega, fora outros fatores. Eu estou resumindo isso aqui para ser didático para vocês. Tá? Se eu ficar falando aqui de nome de hormônio, de receptor aqui, vai todo mundo embora, né? Que eu conheço. Então ninguém vai ficar. Segundo, reduzir a dose da medicação ajustando a dieta, aumentando calorias. Reduzir a dose da dieta também aumentando às vezes treino, ou treinando mais intenso, colocando mais intensidade ali, porque você precisa ter um volume de treino legal. E garantindo que você está dormindo pelo menos 7 horas por dia, com qualidade. De 7 a 9 horas, idealmente. E monitorar os seus exames. Então faça aquela bateria de exame. Vou começar o meu exame? Bateria de exame. E começo. Por quê? Se a gente observar que sua parte metabólica está piorando durante o processo, opa, pode parar. Vai manter a dose. Mas eu estou conseguindo tolerar de novo. Então vamos trocar de classe de medicamento. Mas eu entendi que você piorou, entendeu? Então eu vou colocar uma metformina se é a resistência à insulina, vou colocar um naltrexone se é o sistema de recompensa. A gente vai mexer nisso daí, mas precisa. Eu não vou simplesmente descer e vamos ver o que acontece. Então precisa estruturar isso. Uma vez que você chegou na dose mínima, normalmente do Mounjaro ou de medicamentos assim, você começa ou espaçar, ou troca de medicamento, ou avalia como que vai ser. Adelo, resolvi tirar de uma vez. Retirou, peso, medida semanal, monitora fome, monitora resultado, monitora exames e sua saúde. Viu que está tudo estável? Parabéns, você conseguiu retirar a medicação, fica de olho, se monitore continuamente ao longo dos anos para garantir que você não vai reganhar peso. Começou a perceber que está reganhando peso, vai atrás do seu médico, retoma o tratamento, volta a fazer o que tinha que ser feito,
passa pelo processo de novo, faz parte, recaídas, trata, cuida e volta. Nem todo mundo vai conseguir tirar a medicação e nem todo mundo deveria. Já conversamos sobre isso, pessoal. Tá? Não é só sobre peso. Se você está falando só sobre peso diante de um tratamento desse, você não está nem na pontinha do iceberg. Você está na superfície, está no raso, está lá no rasinho. Você tem que aprofundar isso. É muito mais do que perder de peso. Tá? É qualidade de vida. É saúde. É longevidade. É viver de verdade. É construir o que você tanto quis. Uma vida saudável, um estilo de vida legal. E se precisar usar medicação para a vida inteira, que seja. Tá ficando cada vez mais democrático, a gente já falou sobre isso. E se você tem dúvida ainda sobre esses temas, pessoal, eu tenho um material que chama Monjaro 360, tá aqui embaixo na descrição. Você consegue acessar agora ele para ter um checklist do que é o Monjaro 360, mas não só o Monjaro, as canetas. O que você precisa saber sobre o durante esse tratamento, a manutenção desse tratamento, o que é uma parte do processo de desmame, os efeitos colaterais, refeições proteicas. Pessoal, o material tá super bacana. Então vai lá, dá uma olhada, vê se faz sentido para você. Mas vocês conseguem ter um checklist um pouco mais completo para ter mais autonomia, mais conhecimento. Não para você fazer prescrição e ficar fazendo automedicação. Pelo amor de Deus. Contratem um médico, vá no postinho de saúde, entre em contato aqui comigo, procure um médico na sua cidade, mas peça ajuda de um profissional para monitorar as coisas para você, mas você pode usar um material desse como guia, como um norte para você entender se você está fazendo tudo o que precisa, evitar cometer erros básicos durante esse tratamento. Mas já conversamos aqui durante 30 minutos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se fez sentido para você, se eu ajudei você de alguma forma, deixa o seu like aqui embaixo, compartilha esse vídeo, manda o seu comentário. Qual a sua experiência sobre o desmame? Qual a sua dúvida? Como que você fez? Como que você está fazendo? Como que você pretende fazer esse processo? Qual o seu ponto de vista sobre tudo isso? Aonde você se encaixa? Compartilhe aqui porque outras pessoas que vão chegando vão se identificando, vão entendendo que não é apenas com elas. As dúvidas de vocês viram vídeos em algum momento, tá? Então, às vezes eu não consigo responder todo mundo, mas eu consigo ver a maior parte dos comentários, tento deixar o like lá de todo mundo, todos os comentários que eu gosto, os que eu não gosto eu não deixo o like. Mas os que eu gosto eu deixo lá e vocês me ajudam a compartilhar mais conhecimento e a fazer mais vídeos, tá certo, pessoal? Mas é isso e até a próxima.